Você acorda sentindo que precisa ouvir a voz de Deus? Precisa de direção para decisões importantes? Precisa saber qual caminho tomar hoje? E talvez você pense que Deus só fala através de vozes audíveis ou sinais espetaculares, e porque você não vê nem ouve nada assim, acha que Deus não está falando com você. Mas deixa eu te contar algo que vai transformar completamente como você vive este dia. Deus está falando com você agora. Ele fala através de pequenos sinais que você talvez esteja ignorando. Uma intuição forte no coração. Uma passagem da Bíblia que salta aos seus olhos. Uma paz inexplicável em meio ao caos. Um conselho que vem na hora certa. Deus não grita, Ele sussurra. E quando você aprende a reconhecer esses sinais sutis, você descobre que Ele nunca parou de falar. Hoje de manhã, vamos aprender que Deus fala através de eventos incomuns que chamam nossa atenção, mostrando que Ele usa o inesperado para nos acordar, que Ele fala através de intuições e impressões fortes no coração, revelando que o Espírito Santo nos guia internamente, e que Ele fala através da Sua palavra, fazendo versículos saltarem aos nossos olhos no momento exato que precisamos. Prepare seu coração, porque você vai aprender a ouvir Deus claramente. Tenho recebido inúmeros pedidos de oração e também muitos testemunhos, e isso enche meu coração de alegria, meus irmãos. Creio firmemente que Deus está realizando grandes milagres, pois essa obra que estamos fazendo nasce do coração dele. Por isso, peço que permaneça comigo até o final e após a mensagem, vamos orar juntos e elevar um clamor poderoso pedindo que Deus abra seus ouvidos espirituais, te ensine a reconhecer sua voz e te guie claramente em cada decisão deste dia. Nossa oração poderosa está a caminho, mas antes de elevarmos esse clamor juntos, quero que você entenda como Deus fala através de sinais sutis que você pode estar ignorando. Por que você precisa estar atento às intuições fortes que surgem no coração, mostrando que nem todo pensamento vem de você? E como distinguir a voz de Deus de outras vozes, revelando que Ele tem características específicas quando fala? Fique até o final, porque essa oração vai abrir seus ouvidos espirituais completamente. Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã, na mais pura paz e na expectativa de fé que amanhece com o sol. Que Deus, o Criador do universo e todos os céus, com suas legiões de anjos, te guardem, te cerquem e te protejam em cada momento e em cada decisão deste dia. Me chamo Paulo Barbosa, e a mensagem que Deus tocou no meu coração para este dia é sobre reconhecer quando Deus está falando com você. Ontem à noite, nós caminhamos juntos pela última oração, onde aprendemos verdades poderosas da palavra. Se você ainda não assistiu aquele vídeo, volte e assista. Porque quando você aprende a entregar toda a ansiedade a Jesus à noite, você também aprende a ouvir a voz dele claramente pela manhã. As duas andam juntas. E essa semana está sendo transformadora porque estamos mergulhando na palavra, aprendendo a viver cada dia guiados por Deus. Hoje vamos entender que Deus fala através de eventos incomuns que tiram você da rotina, mostrando que Ele usa o inesperado para chamar sua atenção, que Ele fala através de intuições e impressões fortes, provando que o Espírito Santo guia internamente e não apenas externamente, e que Ele fala através da palavra, fazendo versículos saltarem aos seus olhos, revelando que a Bíblia é viva e atual. Cada sinal vai te ensinar a ouvir melhor. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a falar diretamente com você neste momento. Não é coincidência que você esteja aqui, logo no início deste dia, precisando de direção. Deus conhece cada decisão que você precisa tomar hoje. Deus vê cada dúvida que está no seu coração. Deus sabe que você precisa ouvir a voz dele claramente. E Deus não apenas sabe disso tudo, Deus vai falar com você agora. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se. No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal, que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e declarando que Deus vai abrir seus ouvidos espirituais, te ensinar a reconhecer sua voz e te guiar claramente em cada passo deste dia.
Aproveita também e aperta o símbolo de gostei aqui embaixo, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também precisam aprender a ouvir a voz de Deus possam conhecer essa palavra transformadora. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção Todas, para você não perder nenhuma oração poderosa. E eu agradeço por você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida, que mais vidas possam ser alcançadas e transformadas. Combinado? Então vamos lá, vamos dar início à mensagem de hoje. Você precisa entender algo fundamental nesta manhã. Deus está sempre falando. O problema não é que Deus está em silêncio. O problema é que muitas vezes não estamos prestando atenção. Não reconhecemos os sinais. Não percebemos quando Ele está tentando nos direcionar. Em Isaías, capítulo 30, versículo 21, está escrito: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Você percebe? Deus promete nos dizer qual caminho seguir. Ele promete nos orientar. Mas essa voz muitas vezes não é audível. Ela vem através de sinais sutis que precisamos aprender a reconhecer. E no Salmo 32, versículo 8, Deus diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus quer nos ensinar, quer nos aconselhar, quer nos guiar, mas precisamos estar atentos. Precisamos aprender a linguagem dele, porque Deus não grita, ele sussurra. Um dos primeiros sinais de que Deus está falando é quando acontecem eventos fora do comum, coisas que fogem da normalidade. Situações que te fazem parar e pensar: isso não é normal. Pensa no exemplo de Moisés. Ele estava cuidando das ovelhas como fazia todos os dias, mas então viu algo completamente fora do comum. Uma sarça em chamas que não se consumia. Aquilo não era normal. E foi exatamente esse evento extraordinário que chamou a atenção de Moisés, e quando ele se aproximou para entender, Deus falou com ele. Deus usa o inesperado para chamar nossa atenção. Pode ser um encontro improvável com alguém, uma notificação que aparece no celular mesmo com tudo desativado trazendo exatamente a mensagem que você precisava. Uma oportunidade que surge do nada. Esses eventos não são coincidências. São Deus tentando falar com você. Outro sinal poderoso são as intuições e impressões fortes no coração. Aquela sensação inexplicável de que você deve ou não deve fazer algo. Aquele aperto no coração que te alerta. Aquela paz inexplicável sobre uma decisão. Em Provérbios, capítulo 20, versículo 27, está escrito: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Deus usa nosso próprio espírito para nos guiar. Ele coloca impressões fortes no coração. E quando você sente aquela convicção profunda de que deve fazer ou não fazer algo, pode ser Deus falando com você. Pensa na história de Esther. Ela sentiu no coração que deveria arriscar sua vida para salvar seu povo. Aquela convicção não veio do nada. Era Deus falando através da intuição dela. E quando ela obedeceu, todo um povo foi salvo. Mas o sinal mais claro e poderoso é quando Deus fala através da sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro antigo. É viva, é atual, é a voz de Deus falando diretamente com você. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, está escrito: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Você já abriu a Bíblia e um versículo saltou aos seus olhos como se tivesse sido escrito especialmente para você naquele momento? Você já estava lendo e de repente uma frase tocou seu coração de forma tão profunda que você soube que era Deus falando? Isso é real. A palavra de Deus é viva. E quando Deus quer te falar algo específico, Ele faz a palavra ganhar vida para você. Tem mais. Deus também fala através de repetições. Quando você vê o mesmo sinal várias vezes, quando ouve o mesmo conselho de pessoas diferentes, quando o mesmo versículo aparece em vários lugares. Lembra da história de Samuel? Deus o chamou 3 vezes durante a noite.
Samuel não entendeu nas primeiras vezes, mas Deus repetiu até que Samuel finalmente percebesse que era ele falando. Deus é paciente. Quando Ele quer te dizer algo importante, Ele repete, de formas diferentes, em momentos diferentes, até que você finalmente entenda. E tem outro sinal poderoso: paz inexplicável em momentos difíceis. Quando você deveria estar ansioso, mas está em paz. Quando você deveria estar desesperado, mas está tranquilo. Quando você deveria estar com medo, mas está confiante. Essa paz que não faz sentido é Deus falando ao seu coração dizendo: eu estou no controle. Você pode confiar em mim. Está tudo bem. Pensa em Paulo. Ele estava preso, enfrentando possível execução, mas tinha paz. E nessa paz, Deus estava falando: eu estou com você. Não tema. Deus também fala através de conselhos de outras pessoas, especialmente pessoas que andam com Deus. Quando alguém te dá um conselho que parece ter sido feito sob medida para a sua situação, quando alguém fala algo que combina exatamente com o que você estava pensando, lembra de Davi e Abigail? Davi estava prestes a cometer um erro grave movido pela ira. Mas Abigail veio com palavras sábias que o fizeram reconsiderar. Davi reconheceu: Deus te enviou para me impedir de fazer isso. Deus usa pessoas ao nosso redor para nos falar. Por isso é importante ter comunhão com outros crentes, estar na igreja, ter amigos que andam com Deus, porque através deles, Deus pode te falar. Meu irmão, minha irmã, preciso pausar aqui e falar direto com o seu coração. Se essa palavra está tocando bem fundo em você, se você reconhece que precisa aprender a ouvir Deus melhor, que você tem perdido sinais importantes, eu te peço com todo o amor, aperta o símbolo de gostei aqui embaixo. Compartilha com 3 pessoas que você sabe que também precisam ouvir Deus mais claramente. Se inscreva e ativa aquele sininho. Voltando agora com a mensagem central, meus queridos irmãos. Tem mais sinais que precisamos reconhecer. Deus fala através de um forte desejo de orar. Quando você de repente sente uma necessidade urgente de buscar a Deus, de se consagrar, de passar tempo em oração, pensa em João Batista. Ele passou anos no deserto em consagração e oração, não porque alguém mandou, mas porque sentiu o chamado para isso. E foi essa preparação que o capacitou para o ministério poderoso que teria depois. Quando você sente esse desejo forte de orar, de buscar a Deus, de se consagrar, não ignore. É Deus te chamando, é Deus te preparando para algo que está por vir. E Deus também fala através de mudanças inesperadas de planos. Quando uma porta se fecha abruptamente. Quando um caminho que parecia certo de repente fica bloqueado. Quando algo que você planejou simplesmente não dá certo. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Às vezes Deus precisa mudar nossos planos para nos colocar no plano dele. E o que parece ser um obstáculo é, na verdade, Deus te protegendo ou te redirecionando. Pensa em Paulo. Ele queria pregar em um lugar, mas foi impedido pelo Espírito Santo. Aquilo devia ter sido frustrante. Mas Deus tinha um plano melhor. Deus estava o levando para a Macedônia, onde o Evangelho se espalharia poderosamente. E tem 2 últimos sinais importantes. Deus fala através de provações. Quando você passa por dificuldades que te fazem crescer, que te fortalecem, que te aproximam mais dele, pensa em Jó. Ele passou por provações terríveis, mas no final, sua fé estava mais forte do que nunca. E ele disse: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. As provações não são castigo. São Deus te moldando, te preparando, te fortalecendo. E o último sinal: bênçãos inesperadas. Quando algo bom acontece do nada, uma porta se abre quando você não esperava, uma provisão surge no momento exato, uma cura acontece. Essas bênçãos inesperadas são Deus dizendo: eu estou cuidando de você. Eu nunca te abandonei. Eu sempre tenho algo bom reservado para você. Eu profetizo sobre sua vida que você vai ouvir Deus claramente. Eu declaro que seus ouvidos espirituais estão sendo abertos. Eu decreto que 2026 é o seu ano de direção divina. Que 2026 é o ano em que você reconhece a voz de Deus.
Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você, e eu quero que você ore junto comigo. Feche os olhos agora e concentre-se nesta oração. Sinta Deus abrindo seus ouvidos espirituais, te ensinando a reconhecer sua voz, te guiando claramente. Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, há um poder multiplicado. Então não seja apenas ouvinte passivo, seja participante ativo, ore junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor Jesus, nesta manhã eu venho buscar Tua voz. Eu venho interceder por mim e por cada irmão e irmã que está me ouvindo agora. Senhor, sobre nossas vidas, sobre este dia, sobre cada decisão que precisamos tomar, nós reconhecemos. Precisamos ouvir Tua voz, precisamos da Tua direção, precisamos do Teu conselho. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes ignorarmos Teus sinais, por não prestarmos atenção quando Tu estavas falando, por buscarmos direção em todo lugar menos em Ti. Senhor, abre nossos ouvidos espirituais agora, que possamos reconhecer quando Tu estás falando, que possamos perceber os sinais sutis que Tu colocas no caminho. Ensina-nos a prestar atenção nos eventos incomuns, nas intuições fortes, na Tua palavra viva, nas repetições que Tu usas, na paz inexplicável. Senhor, que não ignoremos os conselhos sábios, que não percamos os sinais do nosso propósito, que respondamos ao desejo de orar, que confiemos quando mudas nossos planos. Senhor, ajuda-nos a ver as provações como oportunidades de crescimento e que reconheçamos Tua mão nas bênçãos inesperadas. Então, Senhor, sobre cada área que precisa de direção, nós buscamos Tua voz. Trabalho, Te ouvimos. Família, Te ouvimos. Relacionamentos, finanças, saúde, em tudo Te ouvimos. Ensina-nos a distinguir Tua voz de outras vozes, que reconheçamos quando é Tu falando, que obedeçamos prontamente, que sigamos Tua direção. Obrigado, Senhor, porque Tu prometes nos guiar, porque Tu falas conosco, porque podemos viver este dia ouvindo Tua voz claramente. Em nome de Jesus, nossos ouvidos estão abertos. Amém. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha decisões muito específicas para tomar hoje. Pode ser sobre trabalho, relacionamento, mudança, investimento, e você precisa urgentemente ouvir a voz de Deus. Eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o pedido que está no seu coração, aquela área onde você mais precisa de direção divina. Deixa ali embaixo, porque quando a igreja se une em oração, algo poderoso acontece. Eu vou orar especificamente por você e milhares de irmãos também vão interceder pela sua vida. É uma corrente de fé que não se rompe. A palavra diz no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então deixa ali embaixo o que está pesando no seu coração. Pode ser uma frase curta, simples, mas sincera. Vamos levar isso juntos diante de Deus e clamar pela direção que você precisa. E agora, meu irmão, minha irmã, você acabou de pedir direção, mas eu preciso te perguntar, você já entregou sua vida para Jesus? Porque essa direção verdadeira, essa capacidade de ouvir Deus claramente, essa vida guiada pelo Espírito Santo, tudo começa com aceitar Jesus como Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A comunhão com Deus começa com Ele. Se você ainda não fez isso, esse é o momento. Repita comigo. Senhor Jesus, neste dia, eu entrego a Ti a minha vida e peço que faça morada em mim, porque só o Senhor pode fazer restituição que em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida e, com meu coração e meus lábios, eu professo
que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e que, a partir de hoje, o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, que momento glorioso! Eu te agradeço por esta alma preciosa que acabou de entregar a vida para ti. Que ela viva este dia ouvindo tua voz claramente, reconhecendo teus sinais, seguindo tua direção. Abençoa abundantemente, enche do Espírito Santo, e para todos que já te conhecem, abre os ouvidos espirituais completamente. Que este dia seja marcado como dia de direção clara, de sinais reconhecidos, de voz ouvida. Em nome de Jesus, amém e amém. E Pai, eu quero fazer uma oração muito especial por cada irmão e irmã que está compartilhando este vídeo neste momento. Senhor, essas pessoas entenderam a importância de semear a palavra de Deus. Elas estão sendo instrumentos nas suas mãos, estão junto comigo divulgando a mensagem de como ouvir tua voz que você nos deu. Estão ajudando nessa missão tão importante de levar direção divina para outras vidas que também precisam te ouvir claramente. Senhor, abençoa abundantemente cada pessoa que compartilha. Multiplica na vida deles a mesma direção clara que estão divulgando, que eles ouçam tua voz com perfeição. Que cada pessoa que receber este vídeo seja profundamente impactada e que a bênção volte em dobro, em triplo para quem semeou, porque quem semeia direção divina, colhe orientação clara. Em nome de Jesus, amém. Antes de seguir, aperta o gostei, compartilha, se inscreve, ativa sininho, viva este dia ouvindo Deus. Esta noite às 18h15 nova oração. Que Jesus te abençoe. Que a paz de Deus guarde teu coração. 2026 é ano de direção. Amém. Que você viva este dia com ouvidos espirituais abertos, reconhecendo quando Deus fala através de eventos incomuns, intuições fortes, palavra viva, repetições, paz inexplicável, conselhos sábios, chamado ao propósito, desejo de orar, mudanças de planos, provações e bênçãos inesperadas, sabendo que Deus está sempre falando e você pode ouvir claramente a paz de Jesus sobre você. Amém.